Bem, senhoras e senhores, estamos dando início à audiência pública promovida pelo Executivo Municipal, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, para a apresentação do relatório de avaliação de gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Nesse ato, como é de praxe, o Executivo Municipal encaminha à Câmara a informação quanto à realização da audiência e, como tem sido também de praxe, tem solicitado à Casa o espaço do plenário no dia e hora estabelecidos para a referida audiência. A Casa Legislativa se faz representar, se não pela totalidade dos vereadores, mas certamente por representação da Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida nesse último biênio, 2015-2016, pelo vereador Lohan Gomes da Silveira, que justifica a ausência, tendo em vista que, por conta de procedimento médico do filho dele, ele teve que se dirigir ao Rio de Janeiro no dia de hoje. Vereador Messias, que então foi designado pelo vereador presidente Lohan Silveira para dar andamento, para fazer os encaminhamentos referentes a essa audiência pública, e também faz parte desta comissão da Casa. Eu preciso da ajuda. Então está confirmado, é o vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, mais conhecido como Gugu de Naí, é o terceiro membro da comissão. Temos na tarde de hoje, representando o Executivo, e que vai então conduzir aí a apresentação desse relatório de gestão, o secretário municipal de governo, Kleber Ferreira de Souza, o controlador-geral do município, Jefferson Teixeira Terra, o subcontrolador, Rosenildo Avelar de Araújo, e a secretária especial de Receita, Thalita Vieira. Assim sendo, e deixando já registrado que temos em mãos o relatório que foi preparado para a apresentação dessa avaliação de gestão, já está em nossas mãos, e assim sendo, passo a palavra para o secretário municipal de governo, Kleber Ferreira de Souza. E aí, secretário, Vossa Senhoria, proceda aí a todo encaminhamento desta audiência, por favor. Boa tarde, vereador Messias Carvalho, presidindo aí a Comissão de Orçamento e Finanças nessa ocasião dessa audiência pública. Boa tarde à assistência presente, demais técnicos da Casa Legislativa aí apoiando, né, a realização dessa audiência pública. Vereador, eu vou iniciar fazendo aqui o relato, né, lendo, né, o relato que foi preparado aqui pelo nosso órgão de controle interno, Controladoria Geral do Município, né, e fazer a leitura, né, desse relatório preparado por eles, e aí depois verificar com o senhor aí qual a condução que o senhor quer que seja dada. Armação dos Búzios, 31 de maio de 2016, audiência pública, primeiro quadrimestre de 2016. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, combinado com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação da gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Item receita, item 1, receita. A receita arrecadada até o primeiro quadrimestre de 2016 importou o valor de R$ 70.206.000
R$720,40, sendo esta proveniente das receitas correntes. Para avaliar o comportamento da receita acumulada neste primeiro quadrimestre de 2016, foi realizado um comparativo entre a receita estimada e a receita arrecadada neste mesmo período. Para melhor evidenciação, apresentamos o quadro comparativo a seguir. O quadro foi elaborado da seguinte forma: comparativo da receita prevista e receita arrecadada. Descrição: receita tributária. Receita prevista para o primeiro quadrimestre: R$ 19.250.629,79. Receita arrecadada: R$ 21.666.747,50. Receita de contribuições. Receita prevista: R$ 3.787.250,52. Receita arrecadada: R$ 3.822.756,10. Receita patrimonial. Receita prevista: R$ 3.039.669,39. Receita arrecadada: R$ 2.776.905,60. Receita de serviços: R$ 484.612,59, a receita prevista. Receita arrecadada de serviços: R$ 423.975. Receita de transferências correntes prevista: R$ 51.165.396,01. Receita arrecadada: R$ 42.348.542,85. Outras receitas correntes prevista: R$ 5.019.029,93. Arrecadada: R$ 2.974.642,40. Deduções para a formação do Fundeb prevista: R$ 4.230.565,08. Arrecadada: R$ 3.806.849,10. Total da receita prevista para o primeiro quadrimestre: R$ 78.516.023,15. Total da receita arrecadada no primeiro quadrimestre: R$ 70.206.720,35. Item 2, para falar da parte da despesa. Muito obrigado. Item da despesa. Pessoal, encargos sociais. Dotação atualizada para o primeiro quadrimestre: R$ 34.335.906,60. Total das despesas liquidadas: R$ 18.795.235,80. Juros e encargos da dívida. Previsto: dotação atualizada, R$ 97.000. Liquidadas, 0. Outras despesas correntes. Dotação atualizada, R$ 28.421.821,77. Despesas liquidadas de outras despesas correntes: R$ 15.703.268,60. Investimentos. Dotação atualizada: R$ 7.296.137,57. Despesas liquidadas de investimento: R$ 1.585.500
504,30. Amortização da dívida, R$ 533.666,67. Total das despesas liquidadas, zero. Reserva de contingência, dotação atualizada, R$ 1.405.153,33. Total das despesas liquidadas, zero. Total geral das despesas, do demonstrativo de despesa do primeiro quadrimestre de 2016, R$ 72.609.685,93. Total, isso de dotação atualizada. Total das despesas liquidadas, R$ 36.084.008,70. Para o primeiro quadrimestre de 2016, dotação atualizada no montante de 72 mil e liquidadas, né? Despesas liquidadas no mesmo período, R$ 36.084.008,70, perfazendo uma economia orçamentária, né? De R$ 36.025.677,23 no período. Verificado em relação às receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre, assegurando equilíbrio de execução orçamentária e financeira. Vale ressaltar que os valores apresentados nesta audiência pública se referem a valores liquidados, uma vez que o sistema do Tribunal de Contas, SIGFIS, se utiliza das despesas liquidadas para extrair os índices de gestão. Portanto, cabe ressaltar que existem valores empenhados até o final do exercício, os quais serão demonstrados à medida que forem sendo liquidados. Limites constitucionais. É o item 3. Item 3.1, gastos com pessoal. O percentual com gasto com pessoal do Poder Executivo no primeiro quadrimestre de 2016 foi de 46,89% da receita corrente líquida apurada, demonstrado no anexo 1 da RGF do primeiro quadrimestre de 2016. Item 3.2, da parte de limites, gastos com saúde. As despesas liquidadas com ações de saúde no primeiro quadrimestre de 2016 totalizam 22,7% das receitas resultantes de impostos. Item 3.3, gastos com ensino. As despesas liquidadas com ações de educação no primeiro quadrimestre de 2016 totalizam 9,78% das receitas resultantes de impostos. Vale destacar que a diferença no percentual apurado na área de educação é eliminada na medida que os valores empenhados forem sendo liquidados no decorrer do exercício, o que vai ocorrer completamente no decorrer do último bimestre de 2016. Sendo assim essa apresentação da audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos da Lei 11.199 de 2016, a LOA de 2016. Assino o presente relatório, Jefferson Teixeira Terra, Controlador-Geral do Município. Com essa leitura, presidente, eu passo a palavra para o senhor ver qual condução, né, a partir daí o senhor pretende estar dando. Bem, senhores, quero fazer dois registros. Primeiro que essa audiência ela foi convocada para o dia de hoje, como foi até lido no relatório, dia 31 de março de 2016, para as 14 horas. Iniciamos a audiência às 14h10 e também quero deixar registrado que se encontra aqui nessa audiência, no plenário, representação da ASFAB, na pessoa de seu presidente Marcos Santos. Também vejo que tem
dois outros membros que compõem. Tem uma representação do CEP Lagos e a representação das FAB pelo presidente, pelo Alessandri, presidente, vice-presidente e diretor social. Então fica aí o registro dessas duas representações que estão presentes na presente audiência pública. Bem, primeiro, um outro registro. É claro que, de certa maneira, já tivemos a oportunidade em que chegou às nossas mãos relatórios mais detalhados, com mais informações do que o relatório que nos é apresentado nesta audiência, que ele é mais sucinto, mas, de qualquer forma, ele nos mostra que números... aqueles números que, pela lei de responsabilidade, têm que ser apresentados e confirmados, né, se não no primeiro quadrimestre do exercício, mas até o final do exercício. E isso já nos permite extrair daqui algumas questões que aí eu quero, primeiramente, na condição de membro da comissão da Casa, já provocar os representantes do Executivo acerca de algumas questões e, posteriormente, estaremos passando também a oportunidade para as representações que prestigiam esta audiência. Com relação à receita, a gente observa aqui claramente que, do que estava previsto, o arrecadado ficou aquém do que estava previsto. Alguma coisa em torno de um pouco mais de 8 milhões, algo em torno de 8 milhões e 300 mil reais a menos de receita nesse período. Daí a gente observa que isso não se deu por conta da previsão de receita tributária, que teve até um incremento, né, de 19 milhões 250 mil aproximadamente de previsto, e o arrecadado ultrapassou 21 milhões e 500 mil reais. Então, quanto à receita tributária, houve um incremento, que eu queria até algumas considerações do corpo técnico da Prefeitura sobre a motivação desse incremento de receita tributária. Algumas outras receitas aqui que acredito não merecem algum tipo de solicitação de esclarecimento, mas o que se verifica também é que, se por um lado a receita tributária não contribuiu para a queda da receita total, o que se verifica é que quase na totalidade essa perda de receita foi devido às transferências correntes, em que havia aqui uma previsão de um pouco mais de 51 milhões de reais e se confirmou pouco mais de 42 milhões e 300 mil reais, ou seja, aí uma perda de receita em torno de quase 9 milhões de reais de transferências correntes. E também uma perda menor entre o previsto e o arrecadado de outras correntes, que também nesse caso aqui, com relação a essas duas fontes de receita que implicaram em perda, ou seja, o previsto não se confirmou no arrecadado, que eu também queria que o corpo técnico detalhasse que receitas são essas e que a expectativa não se confirmou, não foi confirmada pela administração municipal. Isso com relação à receita. Eu vou me deter nas questões de receita e depois a gente vai para a despesa e limites constitucionais. Vereador Messias, embora só fugir um pouco da ordem, né? Da ordem de demonstração aqui, a secretária especial de Receita, né, vai estar falando aí a parte da receita tributária, mas essa parte de transferências correntes, né,
que foi a maior motivadora, não é isso, né? Desse desempenho aquém do previsto, a gente ainda, infelizmente, está vivenciando, não é isso, né? E aí, tendo que ir se adequando, não é isso, né? Essa realidade nossa, onde a gente tem uma receita de royalties, não é isso, né? Como um peso bastante importante, né? No nosso município, bem como nos municípios da região, e continuam, na verdade, infelizmente, né? Em queda, né? Aqui no primeiro quadrimestre, além dos repasses mensais, né? Que foram aquém, né? Dos exercícios anteriores, participação especial que a gente recebe nesse primeiro quadrimestre em fevereiro, né, acabou não acontecendo conforme vinha acontecendo, né? Os valores que a gente recebia, 5 milhões em 2014, em 2013, em 2015, né? A gente foi receber aí em torno de 1 milhão e 500. Em fevereiro desse ano veio 160 mil. Então, quer dizer, isso aí já impacta bastante, além dos repasses mensais que também, né, tem de royalties que tem tido queda em relação aos exercícios anteriores. Então, com a justificativa maior aí dessa queda nas transferências correntes em função dessa arrecadação de royalties, né? É o motivo pelo qual a gente está tendo que se adequar aí a essas novas realidades, né, com essa queda de arrecadação. A parte tributária, né, que o desempenho da parte tributária, vou passar aqui a palavra à secretária especial de Receita, Thalita Vieira, para ela poder fazer as considerações dessa parte do desempenho da Receita Tributária. Boa tarde aos componentes da mesa, boa tarde, vereadores, boa tarde aos presentes. Na realidade, a Secretaria de Fazenda ela se limita a esclarecer com relação às receitas diretamente arrecadadas, aquelas através de documentos de arrecadação. Então, a gente tem intensificado a cobrança dos débitos inscritos em dívida ativa. Então, atualmente, a gente tem feito cobranças através de telefone, SMS, notificação via postal, e-mail, protesto de títulos, execução fiscal em via judicial. Então, todos esses instrumentos que estão sendo utilizados pela Secretaria de Fazenda, então, a gente está recebendo um retorno através da arrecadação. Lembrando também que no final do ano de 2015 para 2016, a gente implantou o Refis, visando a recuperação dos créditos fiscais. Hoje, o crédito do Refis, a gente ainda não tem, a gente, na última audiência, a vereadora Joyce até questionou sobre fiscalização dos valores, se a gente já tem um montante, se é favorável ou não é favorável à questão do Refis. Ele ainda está em desenvolvimento, a gente está em homologação desses valores, mas a gente pode estimar que cerca de 90% da arrecadação de dívida ativa de 2016 é proveniente do Refis. Então, assim, é um saldo positivo no retorno da arrecadação desse ano. A gente também intensificou a atualização da fiscalização. Então, hoje, todos os procedimentos de lançamento têm atuação da fiscalização fazendária. E isso é importante porque corrige alguns erros de cadastro, corrige erros de lançamento e que ajustam o lançamento. Então, a partir do momento que a fiscalização é mais atuante, a gente tem um retorno na arrecadação positivo também. A gente também teve a modernização das cobranças de TIFILIF, SS autônomo, a nota fiscal eletrônica, tudo isso é otimizado. Agora é feito através do computador, o que facilita tanto a declaração por parte do contribuinte, como a fiscalização também por parte da prefeitura. Então, são ferramentas que vêm ajudando esse retorno positivo da arrecadação. Aquela correção que foi feita para efeito de IPTU contribuiu para esse incremento de receita ou não? Receita tributária. Então, com relação à arrecadação de IPTU, ela não está aquém
ao valor efetivamente arrecadado no ano passado. Inclusive, se a gente pegar uma proporção do período que a gente está agora, que é até maio, com relação a todo o ano do ano passado, a gente já superou a arrecadação. Porém, o que a gente tem identificado é que menos pessoas estão pagando o IPTU, muito embora a arrecadação esteja melhor do que a do ano passado. Ou seja, se confirma que a correção anunciada no cálculo do imposto, do IPTU, implicou numa retração do contribuinte com relação ao pagamento desse imposto, né? Melhorou em números absolutos, mas em quantidade de contribuintes houve uma queda. O percentual de contribuintes adimplentes diminuiu em relação ao percentual do período aplicado no ano passado, muito embora a arrecadação esteja maior. Isso a gente também deve lembrar das campanhas negativas que foram feitas durante o exercício, que contribuíram para que esse número também ficasse aquém do esperado. Vereador. Sim, secretário. Só um comentário, não é isso? Que, de repente, a gente hoje vive um cenário econômico bastante difícil, né, no país, né, e também no nosso município, não é isso, né? Então, não dá nem para a gente poder chegar, né, e afirmar, né, que essa adequação, não é isso, né, do que estava parametrizado, né, para cálculo do IPTU, né, que conforme aprovado já em 2009, né, 2006, 2009, né, isso que depois, desde 2005 e 2009, e que aí agora foi adequado, né, a nível de implantação aí na parametrização, né, do sistema informatizado para a geração do carnê, né, a gente não está tendo como chegar e assegurar que isso aí que gerou, né, essa retração, entendeu? Porque a gente vê que realmente houve queda, mas teve queda não só na parte de IPTU, né, algumas outras receitas também tiveram, e aí realmente é em função desse nosso cenário econômico, né? Eu quero registrar a presença da vereadora Joyce Costa, vereadora da Casa, e também aqui, chegando nesse momento, o vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento. E apenas já para expressar aqui a forma como a gente está conduzindo a apresentação do relatório, vereadora Joyce, vereador Geomíris, e também a representação das entidades que participam dessa audiência. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma análise provocando uma análise mais detalhada do que está no relatório propriamente. Então, nós estamos falando nesse momento da receita. Então, eu fiz um encaminhamento sobre isso, porque o que se verificou foi uma perda de receita que chegou próximo ultrapassou 8 milhões de reais nesse primeiro quadrimestre de 2016. Então, já fiz umas intervenções, já foram respondidas pela representação de governo. Os senhores vereadores também poderão, se quiserem acrescentar alguma coisa sobre a receita, a oportunidade é agora, assim também como representação de entidades que aqui estão, mas nesse momento se detendo apenas ao que está apresentado quanto à receita estimada, prevista e a receita arrecadada. Qualquer outra questão, num segundo momento, a gente vai abrir para intervenções também dos senhores. Alguma intervenção sobre a receita? Vereadora Joyce. Boa tarde, senhor presidente. O vereador Messias, que está presidindo esta comissão, já que o vereador Lohan, que é o presidente, não pôde estar, foi a Niterói, segundo eu soube, com o seu filho. E vereador Geomíris, que é membro da comissão. Eu não sou membro dessa comissão, mas eu sempre, quando posso, procuro participar de todas as outras comissões, né? A gente só lamenta que os outros vereadores não puderam estar aqui, não possam estar aqui, para poder a gente estar falando de um assunto que é tão importante com relação às finanças, né? A saúde financeira do município. Então, a gente lamenta
Infelizmente, né, quando chega nessas horas, nem todo mundo aparece. Mas o que me chamou a atenção aqui da Receita é na tributária. A tributária ela teve um aumento, como a Thalita fala aqui para a gente, 19.250 para 21.666. Embora tenha se diminuído o número de pessoas pagando, né? Mas com a correção que aconteceu com relação ao IPTU. E essa tributária engloba todos os outros, né? São todas as questões de todos os tributos. E a gente falava aqui, pela manhã, na sessão, que a gente agora, com essas perdas, e aí vocês vão poder explicar, mas claro que perdas de todos os sentidos, de transferência de royalties, eu estou vendo aqui com relação ao Fundeb também, e a gente, mais do que nunca, ficamos, as gestões agora ficam desafiadas, né, a fazer uma gestão eficiente, com responsabilidade, porque até por conta de toda a situação da crise que nós enfrentamos no país, não dá mais para se esperar repasse do governo federal, do governo do Estado, não dá mais para se esperar repasse de royalties, porque senão a tendência, se ficarmos só na espera, é de fracassarmos, é de não conseguirmos fazer folha de pagamento de educação, de saúde, como a gente vê nos municípios vizinhos. Então, fica um compromisso muito grande. Então, e eu quero fazer uma pergunta, eu não sei se já foi respondido ao vereador Messias, porque me parece que, com relação ao ISS, também houve a necessidade de fazer toda uma correção. Me parece que as guias ou alguma coisa assim estavam sendo emitidas com algum erro de cálculo e teve que se refazer esses cálculos para os pagamentos de ISS. Isso já foi colocado em dia? Já está ok? Na realidade, com relação ao ISS autônomo, que a gente chama de ISS fixo, teve um problema no sistema, nos cadastros, esses problemas foram corrigidos, a data de vencimento foi prorrogada, as principais classes que são influenciadas por esse imposto foram notificadas dos novos prazos de vencimento, inclusive o desconto de 10%, foi prorrogado, então, sim, foi corrigido o problema e as classes envolvidas não foram prejudicadas. Entendi, mas esses valores ainda não começaram a chegar, ou vão começar a Não, esses valores eles já constam dentro da arrecadação, na previsão de arrecadação de ISS. Ok. E eu ia fazer uma outra pergunta, mas acho que eu vou me ater depois no próximo quadro. Alguma pergunta das entidades que aqui estão quanto à receita? Vamos, então, passar para as despesas, para o quadro de despesa. E aí, senhores secretários, eu já encaminho no sentido de solicitar maiores explicações e um detalhamento, praticamente acerca de todos os itens da despesa, porque o que se verifica é que se fala de uma economia, que eu chamaria, me permitam, e mantendo o termo economia, eu chamaria de uma economia forçada, porque não se pode chamar de economia propriamente, porque de uma previsão de despesa com pessoal de cerca de 34.300.000 reais, foram liquidadas 18 milhões, quase 18 milhões e 800 mil reais. Ou seja, essa economia aqui, não é economia, na verdade, né? Então, certamente, não se deixou de pagar o salário do servidor, mas, entre aspas, se economizou no pagamento dos encargos. Juros de encargos da dívida da mesma forma. Pagamento de juros e encargos que não se fez também no período. Outras despesas correntes da mesma forma. Investimentos, que é algo que nós sempre vemos a necessidade na cidade de incremento no investimento. Esse assunto não é novo. A gente sempre reclama que o município com dotação tão generosa, dotação orçamentária tão generosa,
investe muito pouco, né? E aqui, como sempre tem sido ao longo de todos os exercícios, a previsão nunca se confirma. Uma previsão de investimentos na ordem de quase 7 milhões e 300 mil e que não passou de 1 milhão, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. A amortização da dívida também, nada foi amortizado, e a questão de reserva de contingência, que é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, de um total de despesa estimada, prevista, para o quadrimestre de 72 milhões, um pouco mais de 72 milhões e 100 mil reais, foram liquidadas quase 36 milhões e 100 mil reais, a metade, né? A metade foi liquidada, ou seja, houve uma economia forçada aí de praticamente metade da despesa prevista. Então, eu passo ao secretário e demais representantes do governo para que faça um detalhamento dessa situação, para cada um desses itens, por favor. Ainda um parênteses, secretário. Já entrando nos limites constitucionais, eu quero aqui expressar um entendimento, que aí os senhores confirmem ou não, que quando se fala de um percentual de 46,89% da receita corrente, com pessoal que está bem abaixo daqueles limites lá em cima em que a gente sempre verificou, certamente essa queda tem relação com essa economia forçada verificada na despesa. Vereador Messias, essa economia forçada na despesa, realmente a gente tem que estar cada vez mais atento, né, ao cenário atual, porque quando só tem as arrecadações, não é isso? Como eu falei até então, não é isso? Né? A gente está fazendo o trabalho aí de receita, não é isso? Incremento de receita, desenvolvendo mecanismos de cobrança, não é isso, né? Mas a gente não pode deixar de perceber que a parte de transferências correntes, que é bastante representativa, está em declínio, não é isso? Né? Então, a gente tem que estar sendo prudente, buscando essa economia. Né? Então, de uma forma geral, quando o senhor pediu para fazer relação até com limite, com a parte aqui, né, do 46,89 da receita corrente líquida. Isso aqui é um demonstrativo do primeiro quadrimestre de 2016. No primeiro quadrimestre de 2016, o que ocorre? Não deixa de afetar aqui esses dados, né? Porque a gente não tem os contratados da educação em janeiro e até a metade de fevereiro, né? E também das receitas tributárias, né? A gente tem um grande peso delas nesse primeiro quadrimestre. Então, por isso que você tem que estar atento de fazer economia, né, agora, porque no decorrer do exercício, de repente você não tem essas receitas que se concentram mais nesse primeiro quadrimestre. Então, embora o limite aqui está abaixo, não é isso, né, como o senhor falou, abaixo daqueles que até então a gente vem presenciando, a gente tem que estar muito atento porque no decorrer do ano, né, que aí vão acumulando os outros quadrimestres, né, a gente tem que estar atento porque essas receitas que têm maior ingresso nesse primeiro quadrimestre, elas nos quadrimestres seguintes elas vão sendo mais brandas, entendeu? Não sei se consegui aí dar um cenário, entendeu? Mas especificamente com relação a pessoal em encargos. Quando o senhor falou de encargos, não é isso, né? Aí a pergunta é, para ter essa economia, nós sabemos que pagamento do pessoal, o salário, não tem como deixar de pagar. Uhum. E nós temos como acompanhar que tem sido pago. Perfeito. Houve aí uma questão agora de projetar para o dia 5 do mês seguinte, subsequente, mas tem sido pago o salário dos servidores, os salários dos servidores. Agora, com relação a encargos, aí vem a questão, com relação a encargos, os encargos estão em dia ou por conta desse controle, dessa economia, o município está
digamos assim, segurando depósito de encargos de servidores? O que ocorre? No tocante a encargos, tá? Com o desempenho da Receita, né, aquém do previsto, e você tendo que fazer, né, a manutenção, né, de todos os equipamentos, não é isso, né? Você tem que ir priorizando, né, esse pagamento, como o senhor falou mesmo, de pessoal, essas despesas de custeio para manutenção dos serviços, né? E encargos que são parte, né, de funcionários estão sendo pagos, né? Despesas referentes a obrigações patronais, né? A gente está elaborando, né, um projeto de lei, não é isso, né? Para poder estar discutindo aqui com essa Casa Legislativa, não é isso, né? De proposição de parcelamento, não é isso? Dessa parte de obrigação patronal, né? Não a parte do segurado, entendeu? Para poder, porque até então é o formato que a gente tem conseguido, não é isso, né? Tá avançando e tá chegando aí a poder estar honrando com os compromissos aí de salários mensais, não é isso, né? A gente esse mês está contando aí com a Receita de amanhã, quarta-feira e quinta, né? Para poder fazer o pagamento da folha de maio no dia 3 de junho. O cobertor está curto. Bastante. Bem, senhores vereadores, Joyce Costa. Não quero. Bom, eu também iria fazer essa pergunta com relação aos encargos patronais. Mas você, secretário, você fala sobre encargos patronais, que aí um projeto de lei vai estar vindo para a Câmara para o parcelamento dessas obrigações patronais, e o outro com relação, de fato, ao que é recolhido do funcionário? Na verdade, essa parte de encargos patronais, encargos sociais, né? Ela se relaciona basicamente à parte patronal, à parte do contratante, no caso a prefeitura, né? Porque a parte do servidor, não é isso, né? O que é descontado, não é isso, né? É sendo feito o repasse. E a parte que é obrigação da prefeitura, dada aí todo esse cenário econômico, não é isso, né? A gente tem buscado formato, não é isso, né? Junto lá ao Ministério da Previdência e tudo, não é isso, né? Então, conforme a própria determinação do Ministério, não é isso, né? Isso aí a gente tem que estar posteriormente, né? Chegando aqui, verificando junto aos senhores, não é isso, né? Esse projeto de lei de aprovação desse parcelamento. Motivo pelo qual a gente tem conseguido, não é isso? Dentro, não só isso, né? Às vezes outros cortes de despesas, não é isso, né? Temos conseguido estar honrando aí com esse compromisso aí de folha de pagamento, né, a cada mês. Bom, essa questão que a vereadora Joyce até insistiu nela, é porque, de fato, surgem questionamentos, acredito até que, em parte, por não se fazer essa diferenciação quanto à contribuição patronal e à contribuição do servidor. E já se ouviu até dizer que aquela contribuição do servidor, que é descontado do salário dele, o município não estaria depositando. Então, Vossa Senhoria afirma que esta contribuição do servidor está sendo depositada. O que não tem sido é a contribuição patronal, que aí, por conta dessas limitações orçamentárias, o município está, de fato, como disse, cobertor curto, está cobrindo o que é mais, digamos, urgente, aquilo que não pode deixar de cobrir, e aquilo que dá para esperar um pouquinho, o município está segurando e está buscando formas de resolver. Seria isso, então? Vossa Senhoria afirmou isso. Isso mesmo. Que também, contribuição patronal para o Fundo de Previdência dos servidores, que também há uma questão pendente com relação ao Fundo de Previdência dos servidores quanto à contribuição patronal. Perfeito.
contra a contribuição dos servidores, fundo de previdência, está sendo recolhido, não é isso, né? E a parte patronal, né, é que está aí nesse estudo aí de encaminhamento do projeto de lei aqui para essa Casa Legislativa. Senhor secretário Kleber, quantos meses, mais ou menos? O senhor sabe dizer? Que não vem sendo depositado? No momento agora eu não posso estar precisando a vereadora, né? Mas a gente tem em torno de uns 6 meses. Bem, já falamos das despesas. Alguém das entidades sobre despesa? Marcos Santos. Na verdade, a gente já fez um paralelo aqui entre despesa e gasto com pessoal. Então, pode até avançar aí nas intervenções acerca disso. Boa tarde. Boa tarde, assistência. Boa tarde, vereadores, membros do governo. As audiências públicas são as únicas oportunidades que nós temos para falar com o governo. Infelizmente, as audiências têm sido o único canal para a gente falar com os membros do governo. Eu estou aqui na minha mão, né, já que a gente tocou nessa questão de encargos, né, com servidores, previdência, né, estou aqui com o nosso pedido de informação, que a gente encaminhou pelo ESIC da Prefeitura, que está lá no portal da transparência, por força da Lei de Acesso à Informação, e esse pedido de informação sobre o reajuste, a revisão anual geral, foi protocolado via internet no dia 15 de março, né, data limite para a concessão do reajuste. Não foi respondido no prazo legal, 20 mais 10 dias, prorrogável por mais 10 dias, e quando respondeu, me respondeu assim. Inclusive, vereador Messias, seguindo a sugestão de ontem da audiência da saúde, eu gostaria que toda a minha fala constasse na íntegra na ata. Então, a resposta pelo ESIC foi assim: conforme parecer, prezado solicitante, seu pedido foi encaminhado à secretaria competente por meio do procedimento administrativo número 16 de 2016. Informo que cabe a este órgão apenas encaminhar os pedidos de informação aos órgãos competentes, para que produza a resposta ou a negativa, não cabendo a este a responsabilidade pela elaboração da informação. Seu pedido também pode ser encaminhado pelo protocolo geral da Prefeitura, no sítio oficial, no protocolo geral Prefeitura. Exatamente assim. Bom, eu estou aqui, aproveitar que o secretário Kleber está aqui, o Jefferson Teixeira também, o controlador e secretário de governo. Eu estou aqui com uma representação que eu encaminhei aqui para a Câmara de Vereadores, foi protocolada no dia 20 de abril, ofício 23 de 2016 das FAB à Câmara de Vereadores. E nessa representação eu coloco essa situação da falta de resposta, descumprimento da Lei de Acesso à Informação, e coloco também toda a documentação que a Prefeitura encaminhou ao Ministério Público Federal, dizendo que está cumprindo a Lei de Acesso à Informação. Então, mais uma vez eu repito que as audiências quadrimestrais têm sido o único canal para a gente conversar com o governo. Então, nossos colegas estão aqui e a gente está aproveitando esse momento ao máximo, né? Porque é o único momento que a gente tem para falar com vocês. Então, eu gostaria de saber dos membros do governo por que essa dificuldade toda, por que essa insistência em descumprir as leis aqui no município. Eu posso estar sendo ingênuo com as minhas perguntas, mas eu gosto de ser insistente porque, infelizmente, as coisas têm que ser assim. Por que essa insistência em descumprir a lei? O portal da transparência continua não sendo alimentado como deve. As respostas que a gente pede via protocolo, tanto o SIC físico como o SIC eletrônico, que é o que está lá no portal da transparência, também não são respondidos.
a resposta que a Procuradoria responde, a Procuradoria dá para as pessoas, são respostas que eu posso dizer absurdas. A gente é de espantar com o avanço que o país teve em relação à questão da transparência, com a lei de acesso à informação, a gente vê tanto absurdo por parte da Procuradoria. Vocês me desculpem o tom de voz ou as palavras que eu estou usando, mas eu estou aqui há várias audiências falando a mesma coisa, mas o governo insiste em descumprir a lei de acesso à informação, e a gente tem essa ferramenta, a gente tem procurado utilizar, mas, infelizmente, o governo não tem cumprido não só essa lei, mas como várias outras. Eu falei da questão da publicidade ontem, da audiência, da saúde, que, inclusive, não foi publicada no boletim oficial, a audiência de ontem, e essa audiência de hoje também houve pouca publicidade. Eu gostaria de que ficasse registrado também isso, porque saiu num boletim 756, que começou a circular essa semana, e esse boletim que saiu agora, saiu na capa. A audiência de hoje saiu na capa, que é o 757. Então, assim, a gente está com um problema muito sério no município em relação ao princípio da publicidade e da transparência. E isso está devidamente comprovado através das representações que a gente encaminha para a Câmara, através dos nossos requerimentos que a gente encaminha à Prefeitura. Outra coisa que nós temos sido questionados como entidade, inclusive ontem nas redes sociais eu estava lendo os comentários de alguns servidores e achei importante trazer esse questionamento. A gente detectou, né, como os próprios membros do governo evidenciaram aqui através do relatório, uma economia nas despesas, né, em relação às despesas. Eu gostaria de saber por que a insistência do governo em manter o pagamento após o dia 30, porque a lei orgânica estabelece o dia 30 como a data impreterível para o pagamento. Eu gostaria de saber por que o governo, já que não está com dificuldade mais financeira, como estava lá em dezembro, né, pela alegação, por que a insistência de manter-se essa data além do dia 30 para pagamento dos servidores? São esses os meus questionamentos nessa tarde. Secretário Kleber. Vereador Messias, Marcos, presidente da ASFAB. O Marcos, a partir aí do que ele vem falando, não é isso? Conforme ele mesmo citou nas audiências anteriores sobre a questão do portal de informação, eu procurei, né, pedir ao setor nosso que acompanha, né, essa questão do portal de informação, como é que estão o desempenho das respostas das informações, né? E aí me foi passado um relato, né, de todas as solicitações que são feitas, e aí não me passou aqui, eu não tenho aqui o detalhamento da resposta, né? Mas aqui me foi passado de todas as respostas que estão sendo feitas no portal de solicitação de informação. Não tem o detalhamento aqui, Marco, da resposta, né, conforme você relatou aí, eu não acabei pegando isso, mas tem aqui as respostas. E o que acontece? A gente vem procurando, né, aperfeiçoar, né, essas informações, né? Então, nesse caso do portal da Lei de Informação, né, do Acesso à Informação, do ESIC, né, eu tenho aqui, de todas as solicitações feitas, né, eu tenho aqui 3 casos ainda que não foram respondidos, né, dentro do elenco que me foi passado. O detalhamento das respostas eu não tenho. Vou pegar esse detalhamento dessa resposta que você está informando que foi passada a você, para poder estar, né, verificando o que é e poder estar te passando essa informação. Tá? Solicitação através de processo, né, eu também fui pedindo para a gente poder estar falando e verificar. Nós temos 2 processos no protocolo,
onde teve lá uma manifestação da administração pública, né? Aqui me passaram a relação de 3. Desses 3, tem 2 à disposição, não é isso, né, da ASFAB, para poder tomar conhecimento do que foi informado. Processo 2959 de 2016 está no protocolo desde o dia 1º de março de 2016, com a manifestação da administração. Processo 3958 de 2016 está no protocolo desde 16 de maio de 2016. Então, o que ocorre? Dentro dessa questão, né, de informação, né, e de portal da lei de informação, né, são essas considerações que eu trouxe para você. Esse caso que você está passando, não é isso? Né? Eu posso pegar o detalhamento da resposta lá e verificar o que não está de acordo para a gente poder chegar e fazer, né? Mas nessa parte de lei de informação, a gente tem procurado a cada momento, né, se aprimorar, conforme você mesmo leu aí a resposta ao Ministério Público, né, das ações que a gente tem procurado fazer para poder melhorar, e cada dia, né, está mais tranquila essa questão da informação, né, do que é sendo solicitado. Obedecidos, não é isso, né? Todos aí os preceitos legais da solicitação, não é isso, né? Conforme ele falou, a gente submete, né, também ao parecer da Procuradoria, né, para poder estar verificando esses dispositivos legais, para poder fazer essas respostas, né? Quanto à questão da data de pagamento, está entendendo? A lei orgânica, ela prevê, não é isso, né? Até o dia 30, não é isso, né? E em alguns momentos, né, né, difíceis, você poder fazer o pagamento até o dia 5, né? E o que a gente tem feito é estar fazendo até o dia 5, né? Como eu falei aqui, né, a gente está... Porque dentro desses valores a gente tem que fazer provisões de 13º, provisões de férias. É claro que o valor, né, que foi demonstrado aqui, né, de repente você fala, está elástico esse valor, mas a gente precisa estar fazendo isso, como eu falei também. Os meses futuros, né, a gente precisa estar acompanhando de perto, porque esse primeiro quadrimestre é o de maior incremento da receita. E até então, né, a política que tem sido adotada é da gente estar fazendo até o dia 5 do mês seguinte ao mês vencido do salário, do vencimento. Espero aí ter feito aí uma explanação, vereador Messias. Secretário Kleber, Vossa Senhoria falou sobre alguns requerimentos que estão lá aguardando nossa manifestação. Eu gostaria só de dar ciência a Vossa Senhoria, e eu já dei ciência à Casa Legislativa sobre um ocorrido durante um atendimento que eu fui fazer lá na Prefeitura, como membro do Conselho Municipal de Saúde. Estive lá, me dirigi até a Comissão de Licitações, só para Vossa Senhoria entender por que a nossa relutância, muitas das vezes, de fazer pedido via protocolo geral. Tá? O protocolo que é o SIC físico, né? Serviço de Informação ao Cidadão Físico. Eu estive lá na comissão de licitação por ocasião de uma licitação que iria acontecer da lavanderia do hospital, tá? E como membro do Conselho de Saúde, tenho essa obrigação de fiscalizar. Fui até a comissão de licitação, pedi o edital, me apresentei como membro do Conselho de Saúde e não tive acesso ao edital. Voltei, preparei o requerimento devidamente protocolado, preparado para ser protocolado, e fui me dirigir a um servidor do protocolo geral, que é o SIC físico, para pedir o edital, já que, pela presidente da comissão de licitação, não me foi permitido ter acesso ao edital, que, segundo ela, eu teria que ir até o cartório, reconhecer firma para retirar um edital. E pela lei de acesso à informação, esses editais devem estar disponíveis para qualquer cidadão no portal da transparência. Então, a minha relutância de estar utilizando o protocolo geral da Prefeitura é por conta desses tratamentos que nós recebemos lá. Infelizmente, os funcionários têm tratado a gente assim lá. Então, eu gostaria de deixar registrado que aconteceu esse fato
e esse fato eu já encaminhei para a Câmara de Vereadores, já está devidamente protocolado. E outra coisa que a gente detecta no portal da transparência, o único momento que a gente tem para detectar as despesas liquidadas e pagas é aqui nessa audiência, porque o portal da transparência não está cumprindo o decreto 7185 de 2010. E aqui para o Ministério Público Federal, vocês respondem que vocês estão cumprindo, dando até 60 dias para apresentar as despesas liquidadas. E por força da lei de responsabilidade fiscal e a lei Capiberibe, vocês têm que colocar essas despesas liquidadas e pagas lá no portal da transparência. E a gente só tem as despesas empenhadas lá no portal. E isso a gente tem batido insistentemente, falado sobre isso, inclusive nas redes sociais, divulgando a importância da lei de acesso à informação, mas a gente não tem encontrado resposta do governo, então, em relação a essas questões. Então, essa relutância nossa de utilizar o protocolo geral é por conta desses tratamentos que nós recebemos. Tá? Então, aconteceu esse fato e espero que a Câmara tenha adotado alguma providência sobre isso que aconteceu, porque é incabível que um Conselho de Saúde não possa ter o acesso ao edital de licitação de um serviço que vai ser prestado na saúde. Então, é uma questão, são essas questões que acontecem, que eu estou dando, eu acredito que vocês já tenham ciência, né, porque deve ter chegado alguma coisa, algum ofício da Câmara de Vereadores para vocês sobre esse problema, e espero que seja solucionada essa questão. Obrigado. Pois não, você é a... Eu sou Mônica, sou diretora do CEP Lagos. Só para ficar registrado Eu sei, obrigada. na ata. E não ficou claro para mim em relação ao reajuste, porque eu entendo que o Marcos, colega, perguntou, eu entendo que é uma audiência pública, então a gente pode perguntar em relação às finanças, então a gente pode perguntar. Eu tenho certeza que a gente vai ter a informação antes de acabar essa audiência, né? Porque o governo pode falar com outros funcionários que poderiam tirar essa dúvida, ou então será marcada uma nova audiência, né? Para tirar essa nossa dúvida. Perdão. Eu falei inicialmente que nós teremos dois momentos. No primeiro momento, nós estamos nos detendo, até para organizar o trabalho, estamos nos detendo no relatório. O relatório fala de receitas, despesas, gasto com pessoal, gasto com saúde e educação. Esgotado esse momento, essa primeira rodada, aí nós teremos uma segunda para intervenções outras de interesse dos servidores, do interesse do vereador. O vereador tem aqui uma pauta também que é de assunto de governo, mas que não é propriamente do relatório. No momento, nós estamos no relatório, tá ok? No momento seguinte, você poderá fazer qualquer intervenção sobre reajuste de servidor, se vai ter, se não vai ter, essas coisas. Vai ter a oportunidade, em seguida. Eu entendi. Tá bom, então vou aguardar. Ok. Bem, de nossa parte, passamos aqui pela questão de gasto com pessoal, que foi informado que ficou em 46,89%. Afirmamos que há uma relação direta desse distanciamento do limite legal prudencial, e que a gente entende que há uma relação direta disso com essa economia de contenção, né, de despesas com pessoal, especificamente no que diz respeito a encargos. E com relação à saúde, nós também vemos aqui que, embora estejamos apenas no primeiro quadrimestre, que são números que têm que se confirmar ao final do exercício, mas na saúde se aponta aqui um investimento em saúde de 22,07%, que aqui, já no primeiro quadrimestre, está acima do limite legal de 15%. Em ensino, que está abaixo, que o limite legal é de 25%, mas é aquele entendimento que temos que esses números têm que ser confirmados ao final do exercício, e não no primeiro quadrimestre desse mesmo exercício. Não sei se o vereador Gugu quer fazer alguma outra intervenção sobre o relatório. Os senhores querem fazer alguma outra intervenção quanto ao relatório? Para a gente fechar essa primeira rodada.
Só para lembrar, vereador Messias, esses relatórios também, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, também devem estar lá no portal da transparência, tá? E não está acontecendo também de estarem lá. E a nossa pergunta sobre o reajuste não foi respondida. Tá? Esses relatórios, a gente só teve acesso aqui agora, então, para a gente analisar com calma, até quem faz parte de colegiados de controle social, fica difícil a gente analisar essas coisas com antecedência. Tá? Gostaria até que essa pergunta fosse respondida sobre o reajuste. Não, sim, como eu falei para a representante do CEP, esse momento será agora em seguida. Será nesse próximo momento, porque embora tenha a ver com despesa com pessoal, limite de gasto, essas coisas, mas é uma questão específica de servidores. Então, no momento seguinte, agora, vai ser já, porque esgotamos esse momento de apresentação e questionamentos ou esclarecimentos acerca do relatório que foi apresentado. E agora, então, algum membro de governo quer complementar alguma coisa sobre o relatório? Senão, nós vamos passar, então, para esse segundo momento e eu abro para as entidades, as FAB, CEP, que queiram fazer qualquer encaminhamento especificamente voltado aí para as demandas dos servidores. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, vereadores, assistência. Na verdade, Messias, eu passo uma preocupação nossa, porque a gente tem tido acesso ao relatório de prestação de contas que vai para o Tribunal de Contas. A lei diz que o relatório de prestação de contas anuais do Executivo tem que estar à disposição na casa. Eu não sei se é rotina em Búzios, aí o vereador Messias pode confirmar. A prestação de contas consolidada do município fica à disposição na Câmara para consulta pública, porque a lei diz que tem que estar. Bem, não estando, a gente tem pedido ao Tribunal de Contas aquele calhamaço de 2.000 páginas que vão para a prestação de contas consolidada do município, a gente pede e o Tribunal de Contas nos manda. Então, por exemplo, uma situação que a gente viu, né, que tem a ver com a temática aqui. Em 2014, houve aquele polêmico caso de um orçamento aprovado e um outro executado, houve um TAC com o Ministério Público, intermediado pelo Ministério Público, e quando a gente pega a prestação de contas final lá no TCE, a gente vê praticamente uma terceira versão. Então, só para constar, há toda uma discussão filosófica sobre essa terceira versão. Mas não bate, não bate, não bate. Então, o servidor público e o cidadão faz perguntas que me parecem primárias, mas são perguntas que têm que ser feitas independente de terem respostas ou não, né? O que nós notamos, por exemplo, no ano passado, vereador, foi que no apagar das luzes houve uma inscrição muito grande de restos a pagar, né? Acho que o vereador deve ter notado, e foi bem notável no relatório do último bimestre de 2015. Então, no relatório do último bimestre de 2015, se flagrou ali um déficit fiscal, né? Aí me corrija se eu estiver errado, foi flagrado um déficit fiscal, ou seja, financeiro do ano passado, e uma alta inscrição em RP. Quase 30 milhões foram inscritos em RP não processado, ou seja, sem lastro financeiro. Eu executo o meu orçamento em nível de empenho direto. Eu pego o meu orçamento e empenho ele todo. Eu dou a ilusão de que eu tive caixa. Então, quando eu chego em dezembro, eu vejo que eu não tenho financeiro, eu inscrevo tudo em restos a pagar não processado, o que seria uma pedalada, aliás, não uma pedalada, um triatlon, né, que é mais do que uma pedalada. Então, você pega e inscreve 20 e tantos milhões em restos a pagar. Por que você escreve não processado? Era para você ter anulado logo lá na vigência do exercício. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses 20 e tantos milhões, ao operar orçamentariamente esse ano, ele vira dívida, né? Eu tenho RP, ele é dívida. E aí me corrija se eu estiver errado. Eu digo isso porque aqui na demonstrativa da dívida consolidada temos 18 milhões. Esses 18 milhões eu não sei se tem a ver com o resto a pagar não processado, não liquidado e não pago que estariam abertos ainda. Embora eu já tenha percebido aí que o governo já honrou parte boa desse RP. E, finalmente, eu pergunto o seguinte, aliás, demonstra uma preocupação, Messias. Por que o governo, antes de terminar o exercício, antes dele encaminhar a proposta de LOA,
Ele não faz um olhar real. Ou seja, o governo projeta uma LOA como se não tivesse a expectativa de déficit. O governo teve um déficit enorme com o royalties de petróleo, naturalmente o mercado do petróleo não acena com melhora imediata. Aí o governo faz um orçamento, uma LOA, pelo menos igual ao ano anterior, quando se espera no mundo físico que o governo reflita esse déficit financeiro, ou seja, essa expectativa de queda de receita de transferência. Mas o governo não faz. Então, o que eu digo aqui é para alertar o Legislativo que está se produzindo uma bolha, que realmente é uma bolha, e quando o ilustre secretário diz que há uma economia em pessoal e de fato há, mas essa economia está mascarando essa bolha, né? À medida em que eu não faço repasse para a Previdência, à medida que a Previdência dos servidores, a própria, reclama, e a gente está percebendo que não está indo à totalidade, e o secretário esclarece que a parte patronal do funcionário vai, mas patronal não está indo. Bem, na verdade não existe economia nenhuma, e na verdade o orçamento como um todo tem toda uma bolha. A gente está vivendo uma bolha, e essa bolha ela está sendo alimentada porque é o último ano da gestão do André Granado, ou seja, quando o governo tiver que fazer uma LOA para o próximo governo, se esse não se reeleger, aí ele vai fazer um orçamento real, um orçamento duro, real, refletindo uma expectativa terrível de receita. Por enquanto é uma grande bolha. Eu só queria que constasse isso no relatório, que o tribunal analisa, inclusive, as laudas dessas reuniões, é que eu, como servidor e como cidadão, estou preocupado com essa bolha orçamentária, né? Uma bolha orçamentária, embora a receita própria tenha evoluído um pouquinho, nesse começo, e a gente vê o esforço do governo realmente bacana de aumentar essa receita própria, as transferências estão caindo, tendem a cair pela crise, pelo agravamento da crise, pelo menos o recurso oriundo de royalties de petróleo vai ser pequeno. Então, vereador, só registrar a nossa preocupação com o que eu penso que seja uma bolha orçamentária, me desculpa se eu tenha me excedido, mas é uma bolha orçamentária, tem uma expectativa de um orçamento bem menor, e a gente vê aqui no global orçamentário, e por isso talvez o governo não possa dar o reajuste de 11,7%, porque cá para nós, se fosse uma economia real, o governo pegaria esse 11,7%, porque é um ano eleitoral, quem é que quer estar mal com 2.000 servidores aí na rua, né? Então, a nossa preocupação aí, e corroborar a tese, o secretário Kleber, Vossa Senhoria podendo responder, se o governo não pode nos dar pelo menos 6%, 7% para diminuir esse arroz salarial que vem se acumulando ao longo de 10 anos aí, eu agradeço a vocês. Antes de passar para a manifestação de representantes do governo, eu queria apenas, respondendo a você, Alessandri, que a Câmara de Vereadores ela recebe toda a documentação produzida pelo Tribunal de Contas. Basta qualquer segmento da sociedade que solicite à Câmara a cópia, porque esse calhamaço, como você falou, de prestações de contas, né, de toda a questão fiscal do município, as prestações de cada ano, a Câmara recebe todo esse material, até porque o órgão técnico, né, no Estado que analisa a gestão fiscal do município é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e uma vez que concluem esses trabalhos, eles encaminham para a Câmara de Vereadores, que tomando por base, porque a Câmara por si só ela não tem essa estrutura, né, essa condição de fazer uma análise como o Tribunal de Contas tem, né, que o Tribunal de Contas tem um corpo técnico exclusivo, né, que se manifesta, tem uma procuradoria que também se manifesta acerca das contas de gestão e encaminha para o Legislativo, que toma isso por base, analisa, considera. E o Legislativo, como nós sabemos, é uma casa de leis, mas é uma casa política, e que a análise é feita considerando o lugar que o Poder Legislativo ocupa no cenário político do município. Então, isso é fato, né? Nós não estamos aqui falando nada que esteja fora de todo um contexto que passa até por eleição de representantes que a população coloca aqui, né? Para representá-la. Então, estou dentro de um contexto mais amplo e local. Mas todo esse trabalho aí de produção de documentos estão aqui na casa, e qualquer entidade poderá formalizar solicitação de cópias
ao Legislativo Municipal. Sobre também alguns encaminhamentos que o Marcos fez na audiência de ontem e hoje também, eu já disse na audiência de hoje, digo hoje, que são encaminhamentos feitos à presidência da Casa. Eu não tenho a menor condição hoje de responder pela presidência, né? Então, ofícios, requerimentos que são feitos vão à presidência, e a presidência é que encaminha da forma que ela entender, dentro das suas prerrogativas, no sentido de dar uma resposta às questões que são aqui na Casa apresentadas. Secretário Kleber, com relação às intervenções feitas pelo Alessandri, antes do Alessandri, o Marcos também fez. Enfim, as colocações agora da ASFAB, secretário. Nós estamos abrindo esse momento porque entendemos que a questão de servidores, que o relatório aponta, gastos com pessoal, limite de gasto, nós entendemos que esse é o momento, por conta de gestão de recursos orçamentários, nós entendemos que é uma oportunidade de se colocar esses questionamentos e oferecer ao governo a oportunidade de respondê-los. Com a palavra o secretário Kleber. Presidente da comissão, vereador Messias, Alessandri, representante da ASFAB, né? Hoje presente aqui nessa audiência pública, né? A gente teve outras audiências públicas aí no decorrer desse período todo. Quando você cita a questão de dados de 2014, né? Realmente eu não tenho esses dados aqui, eles foram encaminhados ao Tribunal de Contas no início de 2015, né? Analisados pelo Tribunal de Contas, emitido parecer do Tribunal de Contas, né? E como o vereador Messias mesmo falou, são encaminhados aqui ao Poder Legislativo. E eu vou certificar, né, se não tem essa informação aqui, né, se também o de 2015 já foi encaminhado aqui pelo Executivo ao Poder Legislativo, né? Eu não tenho essa informação aqui no momento. Mas, quando você falou de orçamento, que aí fica, né, um aspecto, orçamento é feito em cima de projeções, né, tanto de receitas, e aí, à medida dessas projeções, fixadas as despesas. E aí, lá em 2000, foi publicada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que instituiu justamente o quê? A divulgação bimestral dos relatórios, né, resumidos de execução orçamentária, quadrimestrais dos relatórios de gestão fiscal, e a audiência pública aqui justamente para a gente poder estar conversando aqui na Casa Legislativa, né, sobre essas metas fiscais, para elas irem sendo acompanhadas, né, durante o exercício e observadas, né, o que foi lá atrás elaborado, previsto, encaminhado a essa Casa Legislativa, né, que o orçamento é encaminhado, né, ao Poder Legislativo também para aprovação. O que foi previsto, o que foi aprovado no Poder Legislativo, como é que está o comportamento dessas metas fiscais. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Que a gente vem fazendo aí no decorrer desse período todo, e aí hoje contando com a sua presença também. Então, o que ocorre? É justamente isso, a audiência pública é para a gente poder estar acompanhando, e esses relatórios bimestrais é para a gente poder estar acompanhando se o que foi projetado, né, no passado está se cumprindo, né? E aí, não estando se cumprido, a própria lei já fala de mecanismos, né, de você chegar e fazer essas correções durante o exercício, né, para poder você fechar a gestão, né, todo o mandato, não é isso, né, com o equilíbrio orçamentário e financeiro. Então, em função, né, disso aí, a gente justamente está a audiência pública para a gente poder estar acompanhando isso, né. Quanto à questão de reajuste, né, na verdade, o governo não chegou e definiu, não vou, né, dar reajuste, né, conforme foi colocado, em nenhum momento, né, o prefeito tem solicitado reuniões com os funcionários, né, onde tem conversado, não é isso, né, com áreas todas as áreas lá, né, funcionários do governo, tratando desse tema, né, aguardando o encerramento desse quadrimestre, né, para verificar esses dados como ficariam, né, para poder estar dando continuidade a essas reuniões e tratando dessa questão do reajuste, né. Não foi
informado nenhum percentual, né, até então definido, e também não foi informado que não seria dado. Até porque, no ano passado, para poder você fazer, né, a concessão do reajuste, ele chegou e fez redução de despesas, né, todos nós acompanhamos, foi feita redução de despesa, né, nos valores de salários de cargos comissionados e contratados, né. E esse ano, né, estava se aguardando aí o encerramento desse quadrimestre para poder dar continuidade a esse tema, né, para poder chegar e fazer uma proposta do Poder Executivo, né, aos servidores quanto a essa questão do reajuste. Os senhores da SFAB querem complementar? É a réplica, a tréplica? Só para... O secretário Kleber falou sobre a questão do reajuste. A gente tem notado, inclusive a gente discutiu isso nas assembleias, a gente tem chegado notícia para a gente e também a gente tem acompanhado em alguns boletins as contratações que são publicadas nos boletins, né? A gente gostaria de saber se vocês têm dados sobre as contratações que ocorreram de janeiro para cá, quais o número de contratados, porque as pessoas que atuam nas escolas têm visto que têm aparecido muitas pessoas para trabalhar de contrato e também na saúde. Gostaria de saber se vocês têm números sobre essas questões de contratações temporárias e com base em qual necessidade temporária se fundamenta essas contratações. Eu aqui, comigo, esses dados eu não tenho. Você, né, como Conselho de Saúde, não é isso, né? Eu acredito lá que junto lá à Secretaria, eles devem estar disponibilizando, não é isso, né, esses dados para você lá. Não sei se você já via Conselho, solicitou em alguma reunião do Conselho, só um minutinho, em alguma reunião do Conselho, né, esses dados. Eu aqui no momento realmente eu não tenho, a gente veio falar desses dados de metas fiscais, né, em termos de quantidade de servidores e tudo, eu não tenho essas informações aqui. E contratações, educação, né, como eu falei aqui mesmo, início de fevereiro, não é isso, né, começou a ser admitidos, né, serem contratados contratos temporários para exercício de 2016, para demanda, né, que havia necessidade, não é isso, né, conforme estudos da Secretaria de Educação, entendeu? E na parte de saúde também eu entendo que as contratações é para atender toda essa demanda, né, de atendimento na área de saúde. Dados aqui no momento realmente eu não tenho. Vossa Senhoria falou sobre a nossa participação como conselheiros, pedindo essas informações. Eu pedi essa informação pelo ESIC também, mas foi respondido do mesmo jeito que as outras foram respondidas. A gente pediu os dados da folha de pagamento de janeiro até março, mas também não fomos respondidos. Tá? Então, assim, nós não temos deixado de desempenhar o nosso papel como conselheiros de saúde, não. Porque, contribuindo com essa questão que está colocada, atendendo a requerimento aprovado pelo plenário de autoria do vereador Lohan Silveira, foi respondido pelo Executivo que no mês de março de 2016, o município tem 339 servidores comissionados, que corresponde a 7,62% da folha de pagamento. Contratação por tempo determinado, por prazo determinado, quantidade de funcionários 1.042, percentual da folha 28,63%, e servidores estatutários, total 1.855, percentual da folha 60,35%. E o
total bruto da folha de pagamento no mês de março de 2016 foi de R$ 9.576.014,74. Bem, senhores, por parte dos representantes servidores, né, nós temos aqui também uma representação de outra entidade, de outros segmentos, apenas para registrar a presença de outros segmentos que acompanham esse trabalho na Casa Legislativa de prestação de contas, de audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2016 do exercício fiscal do município, gestão fiscal. Alguma outra entidade, porque nós temos aqui o pessoal do sindicato, do CEP, sindicato estadual, e temos aqui a representação também da ASFAB, da Associação de Servidores do Município. O Alessandri, por favor. Boa tarde de novo, quem chegou agora. Vereador, eu queria demonstrar aqui uma preocupação, ainda em relação à questão do gasto com o pessoal. A gente sabe que uma obra pública, uma unidade de serviço demanda pessoal, né? E aí tem acontecido, não sei se é má técnica, não sei se é falta de planejamento, mas o governo tem inaugurado algumas obras, por exemplo, a Policlínica na Vila Verde, ou na Rasa. A gente sabe que toda vez que você abre uma porta de serviço, você vai ter que aumentar custeio. E eu estou vendo que não está havendo preocupação, e isso é um assunto muito recorrente entre os servidores, não está havendo uma preocupação com o impacto futuro em cima do custeio e exatamente do pessoal. Então tem um discurso, eu me arrisco dizer que é um discurso ingênuo que há em Búzios, dizendo que tem que cortar gasto com o pessoal para aumentar investimento. Mas se não qualificar o tipo de investimento que vai ser feito, se não investir em infraestrutura e continuar investindo em obra eleitoreira, em mais unidade de serviço sem ter médico, aí o ciclo se retroalimenta. Eu tiro o pessoal, faço mais uma unidade de serviço, eu vou demandar pessoal, vou demandar água, telefone, papel higiênico, material de escritório, expediente. Então tem um discurso minimalista em Búzios, dizendo que tem que poupar com o pessoal para gastar com investimento. Esse tipo de investimento está sendo feito em Búzios e impacta exatamente pessoal e custeio. Então, é um ciclo vicioso muito ruim. A unidade policlínica na Rasa não funciona porque não tem médico. O hospital tem um déficit enorme de técnico de enfermagem. Deve ter pelo menos, a menos, 50 técnicos de enfermagem. A policlínica precisa de pelo menos mais 15 médicos. Então, se eu estou com a minha despesa de pessoal alta, é porque essa folha está mal distribuída. Ela está mal distribuída. Nós temos marajás dentro da folha e temos hoje, Messias, 128 que recebem menos do que um salário mínimo de base. E o governo tem um gatilho que complementa a mixaria para chegar até o mínimo. Então, assim, fazer um apelo para a sociedade, porque eu penso que estou falando com a sociedade, ela devia estar aqui se não está, é que a folha de pagamentos ela não é inchada, ela é mal distribuída. Tem pessoas que ganham em hora extra o dobro do que ganham de salário base. Tem gente que tem um contrato para trabalhar 160 horas que ganha 250 de horas extras, que a gente sabe que não são executadas em sua maioria. Então, a folha não está inchada. A folha é um instrumento de opressão e é um instrumento de cooptação política. Porque se o meu salário está retraído e eu ganho apenas R$1.000, quando alguém do governo acena com mais R$500 de esmola, naturalmente eu estou cooptado politicamente. Então vamos fazer o seguinte apelo: quando o governo fizer uma obra, uma unidade de serviço, uma escola, uma creche, como está para fazer aqui, que o governo planeje que vai aumentar custeio e que vai aumentar pessoal. O que está sendo criado é uma outra bolha, que é eu, no calor da eleição, fazer uma creche, fazer uma unidade de saúde, na Baía Formosa, fazer... Mas já se pensou que o gasto com o pessoal está acima do limite prudencial? Ninguém pensa nisso. Então, quer dizer, cada vez mais é inviável a revisão geral, que a gente não está querendo reajuste. Eu até chamo a atenção para esse detalhe. Nós não queremos reajuste. Reajuste é quando eu consigo comprar uma cesta básica e passo a comprar duas. Nós estamos querendo reajuste para continuar comprando uma cesta básica. Ou seja, fazendo a reposição pelo IPCA, da inflação oficial.
Então, o governo André Granado está inviabilizando a política de pessoal e Búzios para o futuro. Porque não dá para se fazer unidade de serviço sem se calcular que eu estou impactando o custeio definitivamente, eu estou inviabilizando o plano de carreira. E outro número a ser observado, Messias, éramos 1.900 e tal concursados, hoje já são 1.800 e tal. O know-how que foi produzido ao longo desses anos todos, e eu amanhã vou sair fora, que eu já não aguento mais, mas a maioria está indo embora. Então a gente está fadado a expulsar o pessoal que tem qualidade para ir embora, para colocar novato. Ou contratado, ou comissionado, ou concursado que não tem outra perspectiva, porque está difícil realmente. Os concursados que têm bom know-how estão indo embora, a controladoria perdeu o seu pessoal, o Valverde não está mais lá, o Falcão não está mais lá, sem querer tirar a honra de quem ficou, mas o que está acontecendo é um desmonte da máquina pública, porque o governo prefere fazer obras sem pensar no impacto que isso tem sobre o custeio e sobre o pessoal. Está se inviabilizando uma política de pessoal séria de longo prazo. Então, e a cidade não funciona assim, é só meu protesto. Eu quero fazer uma consideração como legislador do município já de terceiro mandato, antes disso secretário de governo, acompanhei todo o processo de emancipação. Eu diria que começa a se inviabilizar um município na medida em que ele se instala sem que de imediato também se implante uma política de pessoal. Então esse cenário, ele remonta ao início de todas as coisas, porque no município nós só temos, até hoje, depois de 20 anos, apenas o magistério, com um plano que já está completamente caduco, que deveria ser revisto, e a Guarda Municipal, que muito recentemente, uma luta da categoria, que aí essa classe a gente tem que aplaudir o empenho deles, né, a mobilização deles em torno da defesa de uma política séria, que vai de encontro a esses servidores, mas que o nosso entendimento é que não é apenas para esse ou para aquele segmento, para essa ou para aquela classe. Política de pessoal é para a totalidade dos servidores. É assim que se garante a qualidade e a continuidade da gestão pública. Mas, enfim, é um histórico de cidade que nós precisamos, sim, em algum momento, começar a meter a mão nessa ferida, porque é uma ferida. É uma ferida, vai doer. Bom, uma interrupção, vereador Messias. Vereadora, houve uma intervenção do Alessandri pela ASFAB, sobre questões de governo. Me permita, vereadora, antes de passar para o secretário, é nessa linha que Vossa Senhoria vai fazer a intervenção? Sim. Aí, após a vereadora Joyce Costa, e em seguida, me desculpa seu nome? A Mônica do CEP. Lavro. Presidente, vereador Messias, Alessandri, né, representante da ASFAB. Só queria fazer um comentário, presidente, no que fala a respeito do investimento, né, dos investimentos que o governo tem feito. Até então, os serviços, né, municipais, né, estavam concentrados, né, aqui a gente vai falar na península, né, do pórtico para dentro, né. Raros eram que estavam fora, né, dessa parte aqui. E o que tem sido feito é poder procurar levar até, né, os bairros, né, os serviços municipais. E o pessoal que até então está fazendo esse atendimento centralizado nesses locais aqui no centro, não é isso, né? Estão sendo também descentralizados. O objetivo é, como o senhor falou, né? As políticas têm que ser feitas para todos os segmentos, né? E o objetivo é a gente poder o quê? Privilegiar, não é nem privilegiar, proporcionar ao morador da Rasa, né? Não ter que ter um custeio de transporte para ter um atendimento de saúde, né, aqui no centro. Proporcionar ao morador de Sembraça ter o atendimento, né, no seu bairro, sem ter que se deslocar aqui ao centro. Mesma coisa José Gonçalves, né? Então, dentro, né, dessa visão, dessa perspectiva, né, que tem sido feito esses investimentos e essa descentralização
dos serviços públicos. Mônica, do CEP Lagos. Oi. Obrigada pela oportunidade. Então, em relação ao que foi dito sobre o plano de cargos, realmente o plano de cargos de educação já está mais do que caduco. Em 2014, a gente teve um indicativo de que este governo iria fazer montou uma comissão, iria fazer uma análise, mas essa comissão ela teve algumas reuniões, depois se extinguiu. Isso é muito ruim. Queria deixar registrado também, acho muito, muito ruim não ter o chefe do executivo aqui, né? Não ter os vereadores, a vereadora Joyce já comentou, também acho que é um erro, assim, porque a gente tem que discutir as questões orçamentárias do município. E não ter o chefe do executivo é muito ruim também, porque existem questões que passam... ele que vai definir, né? Quem são, no caso do reajuste, não são os seus secretários. E em relação ao percentual que o senhor Kleber falou, tudo bem, o governo não deu o percentual, até o momento está em descumprimento, conforme o colega, o Marcos, falou, porque deveria ter sido dado em março, esse reajuste, e, no entanto, não fala com nenhum sindicato, né? Não fala com a sociedade, não responde à sociedade em relação a isso, porque a gente está pedindo a inflação oficial, que a gente sabe que não é a real, né? Não é o que não é o que reduz nosso poder de compra realmente nas ruas, enfim, não é a inflação oficial, e a gente só pede isso. E em relação ao plano de cargos, nós temos que pedir, quando passam 5 anos, nós temos que informar ao governo, como companheira, a professora Mônica Monsores, ela tem que, e outros servidores têm que informar o governo que é para receber quinquênio, e, no entanto, não é negado isso. Então, tem que informar o governo que já se passaram 5 anos. Eu entendo isso como uma anomalia. Os enquadramentos estão parados também. Então, em relação aos salários sendo pagos, então eles estão sendo pagos como deveria ser, é um absurdo não ser pago na data, mas estão sendo pagos nesse sentido, né? Sem os enquadramentos, descumprindo o próprio plano caduco da educação que nós temos. Nem esse plano está sendo descumprido. Em relação ao gasto com os servidores da educação, nós temos os contratados, eles ganham menos de 20% em relação a gente, porque já ganhavam 20% a menos em 2014, aliás, e após o reajuste do ano passado, eles estão ganhando menos ainda, porque esse reajuste, copiando Cabo Frio, não foi repassado aos salários dos companheiros contratados. Então, realmente não há... A contratação ela acontece no final de fevereiro, praticamente em março, quando efetivamente acontecem as aulas. Infelizmente, eles não participam do planejamento, que é imprescindível para as nossas atividades, não é à toa que isso faz parte da nossa carga horária, tem que fazer parte, porque a atividade do servidor da educação não é só em sala de aula. E o governo economiza o Fundeb, quando não tem esse servidor em janeiro e fevereiro, praticamente o mês todo, né? E, no entanto, além disso, a LDB diz que a arrecadação do município, 25% da arrecadação tem que ser para a educação. E aí a gente não tem contato com o governo pelo portal de transparência, via sindicatos, para poder ver como está sendo feita essa implementação, né? E a gente que trabalha em escola também, a gente não vê investimentos nem para a comunidade escolar. Porque se a gente tivesse material para trabalhar, né, a gente entenderia minimamente essa questão de não ter dinheiro, né, em alguns momentos, mas nem isso a gente vê. Então, a gente queria muito mesmo que, em relação que essa proximidade com o governo, né, inclusive, fosse melhorada, assim, que atendesse a gente. E é, no mínimo, estranho, porque a gente está às vésperas da eleição, e, normalmente, no ano de eleição, os governos, eles falavam conosco, e hoje, nem no ano de eleição, a gente tem esse diálogo, fica difícil. Nunca mais a gente vai ter, é complicado isso. Posso colaborar com ela só? Porque
Eu sou o professor Marlon. É isso. Professor Marlon. Marlon Magno, professor de Ciências e Biologia. Atualmente estou no Paulo Freire, lecionando para o ensino médio. Professor Marlon, estatutário? Estatutário, concursado do último concurso. A gente ouve muito falar desses bate-papos, né, da autoridade do executivo com algumas classes de base, né? Fala com funcionário da obra tal, um grupo de professores, um grupo de alunos, mas eles têm que reconhecer a nossa representação sindical, em primeiro lugar, né? Eu acho que existe uma resistência de chamar esse pessoal aqui para conversar, e eles são as pessoas que acabam tendo a representatividade das bases, né? Que não é uma base, são bases. E quando a gente vê assim essa história dessas obras e tudo mais, e a gente está no combate ali, no primeiro combate na sala de aula, a gente não tem a caneta para escrever, às vezes falta o apagador, a gente não tem recurso instrucional. Eu sinto um pouco de vergonha. Eu não tenho vergonha da minha atividade da docência, né? Isso é o que eu escolhi fazer, mas eu sinto um pouco de vergonha em trabalhar num município tão pequeno e ter tão poucas escolas e eu não ter recurso instrucional de qualidade, ou seja, eu não tenho data show. Existe um em cada escola, assim, mas está acontecendo um processo de depreciação que é notório nos últimos anos recentes. Que eu cheguei aqui, eu tomei posse em 2013. Eu estou observando essa depreciação ocorrendo nas nossas escolas. Você vem e passa uma tinta, né? Mas eu estou sentindo falta disso. Aí você vê uma obra subindo assim, uma placa ali, tantos milhões aqui numa praça aqui, e eu sinto falta do meu data show, eu sinto falta da minha caneta. Então, só para registrar. E eu vou encaminhar, eu tenho direito de encaminhar uma pergunta ao senhor Kleber? Posso? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Então tá. Depois do senhor... A oportunidade está aberta. Então. Não estamos criando nenhuma restrição. Sim, que bom. Até porque ela está se transcorrendo num clima tão... Não, ameno. Tudo bem, está tudo ocorrendo Seria bem. tão bom se sempre fosse assim. Não, estamos aqui para dialogar, né? A gente não está aqui para... a relação tem que ser dialógica. Então, assim, não ficou claro para mim, depois eu vou passar a palavra para vocês, não ficou claro para mim, porque assim, não dissemos que não vamos dar a revisão, mas também não dissemos que vamos dar. Então, isso não ficou claro. Eu gostaria, eu acredito que tem mais pessoas aqui curiosas em relação a isso, qual é o encaminhamento? Essa revisão vai ser feita, dentro de qual prazo vai ser feita? Porque, como já foi colocado aqui, da cesta básica, é outra coisa que a gente sentiu. Em 2013, a gente tinha um custo de vida aqui, o custo de vida aumentou, e hoje está mais difícil a gente conseguir pagar todas as contas, e assim como o governo faz o arroxo nas contas públicas, a gente faz o arroxo em casa. A gente corta uma coisa, corta outra, a gente não abre mão de colocar o nosso filho na escola pública, já para poder também economizar. Então, essa é uma questão que eu deixo essa pergunta. E só para fechar, eu queria fazer outra, aí já é diretamente para o senhor, já seria para o senhor. Quando o senhor falou da questão da transparência, me incomoda um pouco, a gente está em 2016, e eu entrar no site da Câmara, no site da Secretaria de Educação, no site da Prefeitura, e eu não ver esses dados tabulados, em formatos que eu possa manipular, que eu possa colocar numa tabela. Só um parênteses, quem falou de transparência foi o presidente Marcos Santos, da ASFAB. Ele fez esse encaminhamento sobre a necessidade de uma maior transparência por parte dos poderes. Isso. E aí foi uma intervenção dele, não nossa. Sim. E aí o senhor falou que esses documentos estariam disponíveis na com casa, relação à situação específica que o Alessandri colocou para de documentos produzidos que a Câmara recebe e está à disposição daqueles que assim o solicitarem formalmente. Ok. Porque eu pouquinho que eu li muito pouco, meu conhecimento é muito raso, mas pela lei de transparência, eu como cidadão, eu fico curioso, eu tenho que chegar lá e achar isso. Entendeu? Em tese. Não, nós não e é óbvio que, só para eu finalizar, vereador, com a sua permissão, e é óbvio que nós estamos passando um processo, é recente essa lei, as instituições estão se adequando, os meios de mídias digitais estão se... A gente acredita, a gente roga por isso, a gente quer que vocês se adequem e que isso vá migrando para os meios digitais de consulta fácil do cidadão comum, do cidadão não escolarizado até, para ele ter acesso, foi gasto tanto, a gente quer saber o conselho tal, a verba está saindo daqui, está indo para ali. Então, assim, é um pedido como cidadão e como servidor que isso migre dentro da medida do possível. Vocês têm que se esforçar para disponibilizar todas essas informações para a gente de maneira inteligível e clara. É isso. Só para esclarecer, com relação a documentos produzidos pelo Poder Legislativo, assim como o Executivo,
já está claro que tem a questão da transparência, da publicidade aos atos do poder, e que é de responsabilidade do gestor do poder. Cabe a ele fazer esses encaminhamentos. Naquela situação específica, se falava de relatórios do Tribunal de Contas, que estão disponibilizados pelo Tribunal para conhecimento da sociedade no seu site. A Câmara recebe cópia disso e, quando se falou aqui de todo um calhamaço, como se falou, de prestação de contas, realmente é um calhamaço. Isso cabe ao Tribunal e ele o faz digamos assim, no resumo da análise de contas de gestão do município A, B ou C, que ele dá publicidade a isso no site. E a Câmara recebe, junto com esse relatório conclusivo, toda uma documentação produzida e reunida nesse processo. A Câmara tem isso nos autos aqui, ela se utiliza disso para análise e encaminhamento para julgamento das contas de gestão desse ou daquele exercício. Então, é só para separar isso, na Câmara não tem essa condição nem essa responsabilidade de dar publicidade a decisões de outro órgão que cabe a ele dar publicidade, e assim o faz. Mas a Câmara é a casa do povo? A gente está aqui rogando... Não, sim, a Câmara faz aquilo que lhe compete. Ela pega esse material, ela encaminha em sessão plenária, ela informa a sociedade que vai ser analisada e julgada a conta de gestão do chefe do Executivo. Esses documentos estão disponibilizados, não pode ser num site, porque como vai se dar publicidade a um calhamaço de documentos, até de compreensão, é impraticável isso, né? Como que a Câmara vai reproduzir algo que não foi por ela produzido? Eu acho que o princípio da transparência tem a ver com o ato do poder. O Poder Legislativo produz um ato, ele dá publicidade a esse ato. Só para esclarecer. Uhum. Não, sim, eu entendi. Isso. Foi isso que eu quis esclarecer. Uhum. Não, sim, claro, e não recebi dessa forma. Eu apenas quis esclarecer que a transparência tem a ver com os atos daquela instituição, com os atos daquele poder, e não com algo produzido por outro poder ou por outra instituição que nos chega, né? Então, tá ok. Olha, nós vamos encaminhar, senhores, para o fechamento. Sim. Vamos abrir aqui agora, secretário Kleber, para um momento de complementação, de esclarecimentos e já de um fechamento aí das considerações finais. E a gente precisa avançar aí para um fechamento, já estamos a quase 2 horas de audiência. E eu vou abrir para você, Sérgio, para já fechar a contribuição dos segmentos, das pessoas da sociedade que estão presentes. Passaremos em seguida para o governo municipal, finalizando também, e aqui considerações também de vereadores, e vamos encerrar a audiência. Tá. Boa tarde, sou Sérgio Mena Barreto, jornalista. Eu queria saber o seguinte, saiu um decreto que hora extra estava proibido, por que ainda é distribuído? Acho que é a controladoria que vê isso, não sei. E também quero a mesma coisa que o Marcos falou, a questão de divulgação, parece que a prefeitura não tem interesse em divulgar, porque todo dia sai Bom Dia. Agora, a inauguração de aeroporto, todo dia sai o avião. E não tem um bannerzinho falando de audiência importante como essa. Lógico que a população tem gente que não vem mesmo. Mas tem gente que gostaria de estar aqui e não faz ideia que está tendo isso. Entendeu? E até a Câmara sempre publica coisa da prefeitura quando tem aqui, mas a própria prefeitura não faz isso. E outra coisa é que esse negócio de reajuste é todo ano. Sempre cai na conta do servidor. Sempre. A lei é de 2002, data base.
A pessoa não consegue planejar o próximo ano e já incluir alguma coisa? Lógico que não vai ter o percentual correto. Mas por que já não coloca alguma previsão, nem que seja de 5% no ano anterior, sabendo que tem o dia 15 de março chegando? São essas minhas considerações. Só isso. Para a representação de governo agora, secretário Kleber. Professor Marlo, ele repetiu a minha colocação, só não fez a parte final. Que quando eu coloquei que não foi falado nem o quanto ia dar e nem que não daria, né? Eu falei que estaríamos aguardando a finalização desse relatório de gestão fiscal, né? Que foi finalizado pelo corpo técnico, né? Publicado nesse boletim que está circulando hoje, né? E aí, a partir daí será apresentado ao prefeito, né, para a gente poder estar convocando aí essas reuniões, né, que já foram feitas no passado, né, nesses meses aí pedindo, né, e solicitando, né, esse aguardo desse término de relatório e para poder a gente começar a fazer essas reuniões e definir o que pode ser feito, como vai ser feito, está entendendo, né? Então, na sequência, professor, tá? A gente está passando aos prefeitos esses dados, não é isso? Essas informações, para ele poder, né, dentro da agenda dele, fazer a marcação dessas reuniões para poder estar definindo o que pode ser feito, entendeu? Né? Nós vamos passar as informações a ele, não é isso, né? E até então ele tem conversado, né, com os servidores, não é isso, né, das secretarias. E definindo, né, uma questão, com certeza, né, porque nessas reuniões não é só, né, na verdade está se escutando também ideias, está entendendo, né? E aí a partir daí, quando tiver, né, como a FAB é uma classe representativa, né, a partir do momento que tiver uma proposta, não é isso, né, poder chegar e estar fazendo essa marcação de reunião. Eu posso fazer só a gente tem pedido para usar o microfone, porque desculpe. A sessão está sendo gravada, para ficar desculpe. o registro. Tudo bem. Seu Kleber, então é a minha última colocação. Por que não, é uma pergunta e um pedido ao mesmo tempo, por que não chamar, então, a ASFAB e o CEP para fazer parte desse diálogo? É o que eu estou falando para o... Se o senhor puder fazer a enorme gentileza de encaminhar esse pleito ao nosso chefe lá do Executivo, essas pessoas estão aqui, elas nos representam, elas trabalham em prol dos interesses, não das bases, da categoria de base, mas da sociedade como um todo. A gente crê na luta sindical, sabe? Não por uma questão partidária, não, por uma questão ideológica, de sociedade ideal, de construção de sociedade. Por que não sentar com os órgãos de representação? Porque esse atendimento escolhido, assim, local, ele não dá conta da totalidade. Ele está no idealismo, ele não vai para o materialismo, se o senhor me entende. Né? Só isso que eu queria deixar registrado. Só passar para o senhor, não é... O que eu tenho acompanhado é que o prefeito solicitando aos secretários para fazer esses convites aos servidores da secretaria, servidores efetivos, né? E aí, como eu falei aqui, né, a partir da formatação de uma proposta, né, chegar com a entidade representativa para a gente poder estar reunindo e definindo essa questão. Perfeito. Vereador Messias, acho que eu não tenho mais colocação a fazer, está entendendo, né? Agradecer ao senhor, considerações finais. Essa Casa Legislativa, agradecer a assistência, que hoje, né, a gente está tendo mais representatividade, como eu falei. A gente vem desde 2013 fazendo essas audiências, né? E aí hoje a gente teve aí mais representatividade, né? Isso, na assistência. Acho que é importante para os debates. E agradecer, né? E da parte do Executivo aqui, a gente poder estar finalizando nesse momento essa explanação. Vereadora Joyce Costa, alguma consideração? Bem, nós que estivemos aqui ontem na audiência do Fundo de Saúde, às 16 horas ontem, também para a apresentação de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016, e estando aqui hoje nessa audiência para a apresentação do relatório de gestão também do primeiro quadrimestre, eu tenho que deixar registrado que hoje
estou muito mais confortado do que ontem, porque estamos numa audiência em que se garante a participação de todas as partes, que certamente têm um interesse legítimo nessa discussão, e o ambiente foi muito amistoso, todos se apresentaram, se colocaram da maneira que tinha que ser. Sérgio fez ali uma observação que é pertinente, eu vou chegar lá, mas eu quero deixar registrado que essa audiência de hoje foi muito tranquila, participação de todos aqui de maneira muito objetiva, indo à questão, o que infelizmente ontem a gente teve um momento aqui em que se fugiu disso, e eu tive até que chamar a atenção dos participantes para a necessidade da gente se deter naquele assunto que motivou a audiência, né, o foco. Outras questões nós sabemos também mexem com o ânimo, as pessoas querem também expressar questionamentos outros, mas nós temos que entender que tem que ter o fórum adequado para isso. Senão, isso resvala até para uma questão de desrespeito com outros que estão querendo focar na discussão, enfim, se perde o objetivo. Então, acho que eu quero aqui agradecer muito a contribuição da ASFAB, a contribuição do CEP, do professor que nos visita também, que não é propriamente um representante das entidades, é um professor do município, um cidadão, o Sérgio também, jornalista, mas também cidadão buziano, que estão aí contribuindo e acreditamos e esperamos que, como disse o secretário, a audiência hoje que está boa, que possa melhorar a cada dia e com esse nível de contribuição. Queremos também agradecer a presença de vereadores que aqui estiveram, o vereador Gugu, o Geobides da Costa Gomes Filho, que é membro da comissão, a vereadora Joyce, que não é membro da comissão, mas que sempre tem prestigiado as audiências que aqui são realizadas. Lamentamos a ausência de alguns vereadores. Vereador Lohan Silveira, presidente da comissão, justificou e me pediu para presidir esta audiência, porque ele está numa questão de saúde em família na cidade de Niterói, com o filho dele, não poderia aqui estar. Enfim, secretário, eu quero retornar a Vossa Senhoria por conta das intervenções que foram feitas pelo Sérgio, e aí a gente vai finalizar a audiência. Peço desculpas, Sérgio, tá? Desculpa, realmente não tinha... Acaba que a gente fica, né, no elaborar, não é isso, né, da explanação, e a gente me desculpe aí de não ter respondido. Sérgio, o controlador-geral Jefferson, né, a cada momento aqui da nossa audiência, com as colocações dos senhores, né, ele tem feito aqui as anotações. Como eu falei, em outras audiências a gente vem falando a respeito desses assuntos e vem buscando a cada dia estar nos adequando, melhorando essa informação. Então, tem várias anotações aqui que eu estou vendo que ele está anotando, está fazendo, e para a gente aprimorar essa questão de transparência, né? Então, com certeza, é mais uma contribuição nesse ponto, para a gente poder, já na próxima audiência, também já ter avançado um pouco mais, ou talvez sanado todas essas questões colocadas, né? Quanto ao reajuste, quanto a você programar, eu não vou te falar que, às vezes, você, quando elabora, você não programa. Está entendendo? Você programa. Só que, às vezes, o cenário, é como eu estou te falando, esse mês de maio, nós aguardávamos receber participação especial de royalties do petróleo. E não veio nada. E a informação da Agência Nacional de Petróleo é que o município não vai receber. Entendeu? Mas só que lá atrás, na perspectiva, era de receber. Então, não é que não tenha programado, mas só que as situações que vão se apresentando, né, você tem que ir tentando fazer a gestão conforme, né, o cenário que se apresenta. Desculpe aí não ter respondido antes, tá? Eu vou procurar observar lá essa questão do decreto e essa questão, né, de como está esse comportamento aí para poder estar chegando e apresentando aqui uma informação. Tá ok? Porque eu não, desculpa, eu não tenho aqui, não detenho aqui essa informação. Vereador, encerro então a minha participação. Muito obrigado a todos, senhoras e senhores. Desculpe, quero agradecer aí a nossa equipe, controlador-geral, subcontrolador-geral, Jefferson, Rosenildo,
Thalita, da parte da Fazenda, né, que nos apoiaram aí nessa elaboração, né, desse material para audiência pública. Nós agradecemos a todos pela presença e participação. Está encerrada a audiência pública.